Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar início, novamente, nosso quinto encontro, a regra bulada de São Francisco de Assis, dos seus escritos. É o quinto encontro, é o 9º capítulo do pedir esmola. Sabemos que o franciscanismo é uma ordem mendicante e São Francisco teve que regular a questão da esmola. E ele então afirma: todos os irmãos empenhem-se em seguir a humilde e a pobreza de nosso Senhor Jesus Cristo. São Francisco tem a ideia de que nossa única e verdadeira riqueza é Jesus Cristo, que nós não podemos apegar a essas coisas passageiras. Precisamos daquilo que é necessário para viver, mas não para apoiar a nossa vida. Então, empenhe-se em seguir a humildade e a pobreza de nosso Senhor Jesus Cristo. E recordem-se que nada mais nos importa ter no mundo inteiro, a não ser, como diz o apóstolo, tendo alimentos e com que nos vestir, estamos contentes com isto. Para São Francisco, o que vem a mais é fruto da vaidade humana, que quer apoiar a sua vida em coisas materiais, com aparências. A gente sabe que o ser humano muitas vezes vive de máscaras, não se revela aquilo que ele realmente é. E deve alegrar-se quando se encontram entre pessoas vis e desprezadas, porque lá é o local da presença do discípulo, do filho de São Francisco. É assumir as pessoas que Deus não ama, é escolher as pessoas que Deus escolhe, como sinal do reino de Deus. Aos pobres é anunciado o reino de Deus. Claro que existem pobres também no meio de ricos. A pobreza nem sempre era caracterizada pelos dons materiais, mas é pelo apego que se faz a elas. Então, e deve alegrar-se quando se encontra entre as pessoas vis e desprezadas, pobres e débeis, frágeis, enfermos, leprosos, mendigos de rua. E quando necessário, recorram às esmolas. A esmola é uma realidade necessária. Tendo necessário, não se recorre à esmola. E não se envergonhem, mas antes recordem que nosso Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, onipotente, enrijeceu sua face como pedra duríssima e não se envergonhou. Aqui nós temos uma citação de João, capítulo 11, versículo 27. E foi pobre e hóspede, viveu de esmolas. Ele próprio e a bem-aventurada Virgem Maria e seus discípulos, isto é, viveram de esmolas. E quando os homens os fizeram passar vergonha e não lhes quiseram dar esmola, retribuam por isso graças a Deus. Nós não devemos revoltar diante da negativa, nem diante da agressividade do outro, porque o revide é uma forma de igualitar, de tornar igual o mesmo nível de agressão que o outro quer provocar. Por isso, não se deve em nenhum momento
responder a nenhuma agressão, nenhuma ofensa. Mas, nessa atitude de simplicidade e humildade, naquele momento em que se recebe, se deve colocar diante de Deus, suplicando a misericórdia para aquele momento daquela pessoa, às vezes até atordoada, e querendo descontar nos outros a sua própria insatisfação, sua infelicidade. E quando os homens os fizeram passar vergonha e não lhes quiserem dar esmola, retribuam por isso, graças a Deus. Porque dessa vergonha receberão grande honra ante o tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o discípulo, no seguimento de Cristo, deve aprender a nunca pagar o mal com o mal, mas sempre triunfar o mal com o bem. E saibam que a vergonha não é imputada aos que a padecem, mas aos que a infligem, porque aí a questão está ligada ao outro. São Paulo também, na carta aos Romanos, diz: enquanto depende de vós, vivei em paz com todos. É uma atitude nossa de viver em paz com todos. Se as pessoas não querem, mas aí já não é problema seu, você não está no poder de decidir pelo outro, mas você está no poder de determinar a sua atitude diante da situação. E a esmola é herança e a justiça devida aos pobres, a qual nos adquiriu nosso Senhor Jesus Cristo. E os irmãos que trabalham em adquiri-la, a esmola, terão grande recompensa, e também fazem-na lucrar e adquirir aos que a oferecem. Porque tudo que os homens deixarem no mundo perecerá, mas a caridade e das esmolas que fizeram terão um prêmio do Senhor. Quando foi que te vimos assim, Senhor? Com fome, com sede, nu, enfermo? Quando foi que te vimos? Todas as vezes que vocês fizeram o menor dos meus, é a mim que vocês fizeram. Essa presença de Jesus Cristo na pessoa do próximo necessitado. Mas a caridade, as esmolas que fizeram, terão um prêmio do Senhor. E um manifeste ao outro com confiança a sua necessidade. Não é vergonha falar daquilo que nós realmente precisamos. É uma atitude de mostrar que somos seres que não possuímos tudo, mas não existe um desconfiômetro da pessoa desconfiar o que precisamos, o que sentimos, se nós não pudermos dizer o que realmente queremos. Como diz do Arnaldo Ribeiro, que nenhuma pessoa, nenhum bispo, nenhum padre, ninguém tem uma bola de cristal para adivinhar o que a pessoa está passando se ela não disser. E cada qual ame e nutra seu irmão, assim como a mãe nutre e ama seu filho. Pois é nessas coisas que Deus lhe prodigalizará graça. E quem não come, não julgue a quem come. Como se fosse um ato de revolta, julgar o outro porque ele tem, de uma forma vil, porque eu não tenho. E sempre que lhe sobrevier a necessidade, seja permitido a todos os irmãos, onde estiverem, tomar os alimentos que os homens comem, assim como diz o Senhor de Davi, que comeu os pães da proposição. Nós vemos aqui Mateus capítulo 12, versículo 4. Os quais não era lícito comer a não ser os sacerdotes. E recordem-se do que diz o Senhor: estais atentos, pois para que vossos corações não se tornem pesados pela crápula, embriaguez, pelos cuidados da vida, e vos sobrevenha repentino aquele dia. Nós vemos aqui, a citação de Lucas 21, 34.
pois cairá como um laço sobre todos os que habitam a face da terra. Lucas capítulo 21, versículo 35. Do mesmo modo, também em tempo de manifesta necessidade, todos os irmãos procedam nas coisas necessárias, como o Senhor lhes prodigalizar sua graça, porque a necessidade não tem lei. Essa citação nos vai lembrar os discípulos que comiam as espigas em campos alheios, né? A lei cede lugar quando a fome e a necessidade humana se faz presente, patente. Então, a vida humana está em primeiro lugar, a sobrevivência do ser humano está em primeiro lugar, né? Não a lei que impede as pessoas terem acesso daquilo que é necessário para a vida. Depois, no capítulo 10, ele vai falar dos irmãos enfermos. Se um irmão cair enfermo, seja onde for, os demais irmãos não deixem. Os irmãos aqui são os confrades, são os franciscanos, da família franciscana. Sem designar. Então, os irmãos não deixem sem designar um ou vários irmãos, se necessário, para que os sirvam como quereriam ser servidos. É uma citação de Mateus capítulo 7, versículo 12. Mas no caso de extrema necessidade, pode deixá-lo aos cuidados de uma pessoa que o satisfaça em sua enfermidade, porque muitas vezes extrapola a capacidade de cuidado de alguém. Então se deve recorrer àquele que é capaz de poder ajudar o enfermo. E rogo ao irmão enfermo que por tudo renda graças. Não se deve em nenhum momento, diante da enfermidade, blasfemar, conjurar contra Deus, mas uma atitude de humildade, que Deus seja agradecido na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Em qualquer situação, devemos dar graças a Deus. Então, por tudo rende graças ao Criador. Isso aqui é uma citação de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. E deseje ser tal como o Senhor o quer, sadio ou enfermo, porque Deus instrui com o estímulo dos flagelos e das enfermidades e com espírito de compunção todos aqueles que predestinou à vida eterna. Atos capítulo 13, versículo 48. Nós somos destinados, predestinados à vida eterna. Esse é o nosso destino final. Eu não posso trocar as realidades efêmeras passageiras deste mundo e deixar de lado aquilo que é o sentido maior da nossa existência, que é caminhar para o reino de Deus, a eternidade. Por isso, quando as pessoas trocam a eternidade pelas coisas do mundo, é como Esaú que trocou a primogenitura por um prato de lentilha. Uma coisa tão corriqueira e passageira, que tem início e fim imediato, mas que não se pensa naquilo que significa para o futuro. Como diz o Senhor, eu corrijo e castigo aqueles que amam. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. E se alguém se perturbar ou se irar contra Deus ou contra os irmãos, blasfêmia, ou se por acaso reclamar com insistência remédios, desejando em demasia libertar a carne, que em breve há de morrer, e é inimiga da alma, isto lhe vem do mal que é carnal. É a tendência do ser humano querer preservar essa vida, e por mais que você queira preservar essa vida, ela sempre será passageira. Aqui nós vemos também uma citação da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Ele não
parece ser dos irmãos, porque ama mais o corpo do que a alma. Então esse é o nosso comentário, essa regra bulada, São Francisco. Depois vamos continuar no capítulo 11. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós. Tudo com Jesus, nada sem Ele.